Shalom, povo de Deus, shalom, irmãos, graça e paz seja sobre sua vida. Eita, que mais uma semana o Senhor nos dá de vida e mais uma semana se completa. Sexta-feira, nós estamos no dia 16 de abril, graças a Deus estamos em paz. Vamos seguindo em oração, né? Vamos seguindo a vontade do Senhor, porque Deus é bom e Deus não falha, não é? E você, como é que está? Você está bem? Eu espero que sim. Essa semana tem sido uma bênção para mim, poder separar esse tempo, né? Infelizmente não consegui concluir, né? Mas foi bom, foi produtivo, então graças a Deus por isso, né? E aí, você como é que está? Eu quero de novo agradecer a Deus aqui pela provisão do Senhor, não é? A gente, pela graça do Senhor, pôde comprar o medicamento para ajudar, pelo menos para o mês agora, né, de abril e de maio. Então, graças a Deus por isso, porque o Senhor proveu esse recurso, não é? Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes com a ação de Deus, né, na vida da gente. Nós colocamos diante do Senhor as nossas causas, porque o Senhor é quem sabe o que necessitamos, não é isso, irmão? Nós não sabemos exatamente o que é necessário. A gente, às vezes, tem uma impressão tão grande que tem que ter alguma coisa, mas às vezes não chega essa coisa. E quando não chega, a gente fica triste e tal, mas depois a gente descobre que não era tão necessário assim, né? A gente não sabe, pelo menos eu não sei fazer essa avaliação, o que é realmente a necessidade, né? Mas eu sei de uma coisa, que Deus é bom. Lá no Salmo 84, né, nós encontramos uma expressão muito poderosa. Fala que o Senhor não sonega nenhum bem aos que vivem retamente. Quero destacar isso. Primeiro, bem, né? O que é bem, o que é bom. Deus é que sabe o que é bem e o que é bom, né? E segunda coisa, ele diz lá aos que vivem retamente. A ideia ali é de praticar a justiça, né? Alguém que vive no temor do Senhor. Então, essas duas coisas, o bem, quem sabe é o Senhor, ele é que sabe o que é de fato bom para aqueles que andam de forma reta, né? Então a gente pode contar com a providência do Senhor sempre. Mas vamos orar, né? A gente sempre tem tido esse tempo de oração. Durante essa semana não tivemos um momento de cânticos, né? Por causa desse período de retiro. Eu vou ver se eu posso fazer outro retiro desse, porque ainda não concluí e vou precisar concluir, né? Mas até aqui, graças a Deus, o Senhor nos ajudou. Estamos orando sempre pelos irmãos com Covid, não é? Temos orado também pelos irmãos com outros tipos de enfermidade, de doença, que precisam de tratamento, né? Então nos lembramos aqui de Ivone, de Sueli, nós lembramos de doutora Ana, né? Nós lembramos de Judá, meu filho, né? Estamos lembrando também de Kátia, de Romeu, nós lembramos de pastor Samuel, pastor José Pinto, não é? Nós temos lembrado de várias pessoas que estão com alguma situação mais crítica, né? A nossa irmã Lucy, nós temos orado por ela e pela família dela, que Deus abençoe muito, não é? Estamos entregando nossa vida também nas mãos do Senhor a respeito dessa questão da saúde, não é? Vamos orar então, irmãos, por isso. Vamos orar também pelas questões financeiras, o sustento de cada um, né? É sempre uma coisa muito importante também, né?
e especialmente os empresários, né, os empregadores, como é difícil. Então vamos orar por isso. Nós temos orado também pelas famílias, por salvação, né, salvação, e também por harmonia dentro das casas, né, dentro dos lares. Nós estamos orando ainda pela Igreja do Senhor Jesus, oramos pelas lideranças, oramos pela plantação das igrejas lá em Caiçarinha, ou Serra Branca, também Caiçarinha, né? Mas Serra Branca e Triunfo, temos orado sempre, né? Nós estamos orando pela igreja local, para o Senhor dar sempre a gente sabedoria, lucidez, ânimo, força, né? Orando pelos líderes gerais, então pastores, missionários, presbíteros, diáconos e demais líderes, né, obreiros que estão aí no campo do Senhor. E também nós oramos pelo governo do país, pelas autoridades que são lá os responsáveis por decisões tão sérias, né? E de certa forma, responsáveis também pelo nosso bem-estar, né? Pelo menos é assim que a Bíblia diz, para que a gente tenha uma vida tranquila, a gente precisa orar pelos nossos líderes, não é? Então vamos orar, né? Senhor Deus, colocamos diante de Ti essas causas que acabamos de falar, com suas próprias dimensões e particularidades, Pai. Saúde de meus irmãos, que o Senhor abençoe. Entregamos nas Tuas mãos agora as questões de saúde que meu irmão, minha irmã, que está assistindo, está participando desse vídeo, eu quero entregar nas mãos do Senhor a vida deles, Pai. O Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor cuide, o Senhor fortaleça, Pai. Nos entregamos e consagramos a Ti. Abençoa, Pai. Também, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti a respeito das questões de família, Senhor, que traga paz e harmonia e salvação para as nossas casas, Pai. Também nós colocamos diante de Ti o sustento. Abençoa nossos irmãos empresários, abençoa os desempregados. Senhor Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Abençoa as igrejas, pedimos os recursos e pedimos o avivamento do Senhor sobre os líderes das igrejas. Abençoa suas casas, abençoa os pastores, Pai, os presbíteros, os diáconos, abençoa suas famílias, suas esposas, filhos, netos, abençoa, Pai. Peço que haja harmonia, humildade no nosso coração, Senhor. Que haja sabedoria do alto também para todas as coisas. Pedimos pela plantação da igreja, Senhor Deus, lá em Caiçarinha, pedimos Serra Branca, Triunfo, pedimos que o Senhor abençoe onde estiver havendo uma plantação de igreja, Pai. Edifica a tua casa, Senhor Deus, edifica, Pai. E peço também, Senhor Deus, a tua bênção sobre o nosso governo, em todas as instâncias de poderes, que o Senhor derrame graça e dá a esse país estabilidade, Pai. For da tua vontade que a gente tenha logo alguma decisão, alguma coisa que nos dê de volta à vida normal. Peço pela igreja que, se for da tua vontade, o Senhor abra as portas da igreja para a gente poder tê-la cheia de novo, com todo mundo participando, com alegria, com vigor, Pai. Isso eu te peço, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor ama o ajuntamento da igreja quando é feito de coração. Então te peço isso, que o Senhor abra as portas da igreja, mas abra sobretudo o nosso coração para fazer isso da forma correta, Pai. Nós entregamos tudo isso no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a gente pode ter um tempo, né, para meditar na palavra, e dessa feita, o bom seria que a gente pegasse o Êxodo 23, né? Esse é o texto que a gente tem para hoje. Ele trata sobre
algumas questões daquelas que a gente vem falando do Estado de Israel, né? Vou lembrar você isso que é muito importante. Deus pensa no nosso bem-estar aqui na Terra, Ele sabe como os estados são formados, então ele fornece para Israel uma constituição para tratar os assuntos diversos. Então, capítulo 23, os versículos de 1 a 5, ele vai tratar sobre o falso testemunho e sobre a injúria, uma coisa tão séria, não é? Ele diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Isso é muito importante, irmão. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a minoria, para torcer o direito. Que coisa tão atual, né? Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Então, qual é a perspectiva que ele está falando? É se você, se tem alguma causa que precisa ser julgada, que você não se conduza da maneira inadequada, com injustiça, mesmo que seja um inimigo, né? Não se deixe levar pelas más notícias, ou melhor, pelas notícias inverdadeiras, né? Que são constantemente colocadas. Ele fala nem pela minoria, né? Nem que seja a minoria. Veja que ele não deporais, né, em demanda, não irás, não seguirás a multidão, não torcerás, né, retorcer o direito, nem com o pobre, ou seja, com aquele mais frágil, né, serás parcial na sua demanda. Veja, a gente tem uma facilidade imensa de opinar, né, e de julgar. E talvez a gente precise ser um pouco mais lento a respeito disso, para que a gente não caia, né, numa situação dessa, da gente começar a defender aquilo que é contra Deus ou contra a justiça de Deus, né? Até se você se você vê um boi ou um jumento de um inimigo, você lhe reconduz, né? E o versículo 5, né? Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Parece então que a proposta o mandamento é: você não vai agir contra ninguém, né? Você não será injusto. Veja que nas questões anteriores, quando fala de morte ou quando fala de alguém que faz o mal contra alguém, tem já uma sentença para ser deferida, né? Para ser julgada. Agora, aqui é o caso de palavras, de injúrias, né? Então ele está dizendo: olha, não faço mal contra ninguém, não saia falando mal contra ninguém. Interessante que as obras das trevas, as obras da carne, né, já são conhecidas, e dentre elas está lá as difamações, né, as pessoas que fofocam sempre, que ficam falando mal. Então, desde o Velho Testamento, isso é uma questão a ser bem resolvida dentro do nosso arraial, o povo de Deus. Versículo 6 diz: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Veja só. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus é justo, né? Então não adianta a gente defender a causa do ímpio com subterfúgios, porque Deus continua sendo justo. Versículo 8 diz: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Então Deus sabe que no sistema de justiça humano, o suborno
é justamente aquilo que converte a justiça em injustiça, né? Faz o advogado e o juiz transformarem a sentença, né? Versículo 9: também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiro na terra do Egito, né? Então, o juízo de Deus, né, a justiça, ela é estabelecida nesse padrão. A pessoa pobre, uma pessoa estrangeira, ela tem o mesmo direito que o cidadão, mas não tem mais direito. A gente hoje é acostumado com as ideias de minorias, né? As minorias, né, os estrangeiros, os pobres, né, e outras, né, questões até às vezes raciais, na Bíblia elas não têm um direito maior, né? Eles têm o mesmo direito, e a gente sabe que a garantia do mesmo direito para aqueles que são mais fracos é quase uma utopia. Por outro lado, o que se tenta fazer muitas vezes é a inversão, é fazer pessoas assim terem mais direito do que os próprios cidadãos. Então, isso não está certo, né? Ninguém tem mais direito do que ninguém. Essa é a justiça, esse é o padrão correto nas Escrituras, né? É bom a gente pensar nisso, né? Depois disso, ele vem ao versículo 10 e vai tratar agora do descanso, o ano de descanso, né? 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. A produção agrícola, né? Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, o 7º ano não era o ano de você mexer de novo na terra para uma nova safra, né? Ele está dizendo, no 7º ano você deixa ela descansar, e o que vai acontecer é que a sua terra será usada, né? Será bem equipada para servir os animais e aqueles pobres, né? Que recolherão o que for produzido naturalmente, não através de um esforço, né? E assim o cuidado também com os pobres, para que eles tenham o que comer, né? Isso aqui era uma maneira de ajudar aquele que estava sem ter uma condição de produção, né? Mas poderia vir a ser escravo. Então, para que ele tivesse a subsistência, estava aqui a maneira de fazer a coisa acontecer. Depois de tratar sobre o ano, né, um ano sabático, ele vem sobre o dia mesmo. Diz assim, versículos 12 e 13: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. O nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Interessante ele falar do sábado junto com a ideia de você não nomear deuses estrangeiros, né, outros deuses, né? Veja que o que ele está dizendo é: você precisa dar um tempo para você descansar também, e o 7º dia é o dia onde você descansaria nessa aliança aqui. É o dia onde você pararia para abençoar suas obras. Já falamos sobre isso aqui mesmo no livro de Êxodo, né? Mas veja o que ele está falando: para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Também uma questão de justiça, né? Ou seja, os seus funcionários também tenham um período de descanso. Mas mais que isso, aí ele diz: vocês prestem atenção nisso, para vocês não começarem a assimilar, né, a cultura dos deuses estrangeiros, a cultura das nações que são de outros deuses, que adoram outros deuses. Tomem cuidado com isso, né? Então vem as 3 festas anuais que eram feitas em Israel, né?
Veja que ele diz, versículo 14: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei. Ao tempo apontado, no mês de Abide, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ou seja, você tem que fazer a oferta, não é? Nos pães asmos. Versículo 16: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos, é a festa das primícias, né? Do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. A ideia aqui de aparecer vai lá para o templo que ficava em Jerusalém, né, para poder cultuar o Senhor. Então, 3 vezes no ano você vai ter essa ida até o templo. Deus queria que o povo todo congregasse, né? E como não havia vários templos, o templo estava num único lugar, que era o centro lá da terra toda. Então, pelo menos por 3 vezes ao ano, todo mundo tinha que parar o que estivesse fazendo, subir para Jerusalém para poder fazer a festa, porque Deus ama esse ajuntamento, né? Versículo 18: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Veja só, o sangue do sacrifício, o pão tem que ser pão asmo ou pão sem levedura, né? Nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Aquela mesma questão da Páscoa, teria que comer toda a carne até o amanhecer, antes de sair, né, do Egito. E se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado, né? Versículo 19: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Aqui é o dízimo, né? Falando de primícias dos frutos, sempre traz a ideia do dízimo. Então você traz daquilo que você produziu, da sua terra, você traz à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Isso aqui vem a ser aquele tipo de alimentação que é chamada de kosher, né? Kosher dos hebreus, né? Que era não cozinhar, né, a carne do animal no leite. Não podia misturar carne e leite. Por isso, nos koshers não pode, por exemplo, você misturar no hambúrguer, né, carne com queijo, né? Não pode, por causa dessa regra aqui. Versículo 20, né, Deus promete a posse da terra. Veja que coisa linda que ele fala. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Veja que é um anjo com letra maiúscula, né, que está sendo colocado diante do povo para guardar o povo pelo caminho e levar o povo até o lugar preparado. Então ele diz, preste atenção para você seguir. Você sabe que a palavra anjo significa mensageiro, né? Esse mensageiro aqui era um guardião e era também um guia, né? Era um protetor e guia. E então, preste atenção para vocês ouvirem ele com o coração pronto, para não serem rebeldes, né? Porque ele não perdoará as vossas transgressões. Porque ele representa a mim, nele está o meu nome, ele me representa, né? Versículo 22 diz, mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Que palavra maravilhosa, né? Deus podendo tomar o nosso lado, ou a gente tomando o lado de Deus, Deus cuida das nossas causas. Que coisa maravilhosa. Versículo 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus,
aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei, os habitantes daquela terra de Canaã, né? Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. As colunas eram os lugares dos altares onde se colocava lá as ofertas aos deuses pagãos. Então, ele está dizendo, olha, a cultura deles eu quero totalmente exterminada, não quero que sobre nada. Versículo 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus está prometendo mesmo uma vida diferente, uma vida cheia, uma vida completa, tanto com a provisão material toda necessária, como a plenitude também da vida de Deus espiritual. Por quê? Porque o povo se livraria de toda a cultura e de toda a estrutura demoníaca que havia naquela terra. Então, a destruição dos altares e também a morte de todos os adoradores de ídolos, seria feita uma limpeza da terra, e o povo então ele está dizendo, se vocês me servirem, né, então pode ter certeza, eu vou dar a vocês o pão necessário, a água estará no meio de vocês, eu vou tirar de vocês também as enfermidades. Versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, né? As gestações serão abençoadas. Eu enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Eu farei que todos os teus inimigos te voltem às costas, quer dizer, vão fugir de vocês. Versículo 28. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti, ou seja, eu vou mandar um exército antes de vocês, das vespas, né? Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Então veja, não os lançarei de diante de ti num só ano. Ele está dizendo, eu vou fazer essa obra à medida que vocês forem chegando, para que eu não expulse eles de lá e depois venham as feras e tomem conta do lugar, e aí vocês vão ter um problema grave para resolver, tão difícil ou mais difícil que o próprio povo, né, que estava lá, e a terra não se torne em desolação. Versículo 30, pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho, vê só, irmãos, até ao mar dos filisteus, que é a terra da Filístia, a faixa de Gaza, né? E desde o deserto até ao Eufrates. O deserto, está falando do deserto do Sinai, o deserto também da Judéia, né? De Arravá, desde aquele deserto até o Eufrates, que fica na região já do Iraque, né? Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Ou seja, essa é a promessa de Deus, isso que eu quero dar para vocês. Se vocês me servirem e vocês me obedecerem, guardarem os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês vão ter isso. É isso que eu pretendo dar para vocês, né? Então ele diz, não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Esse era o ponto necessário. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Ou seja, a única condição é, eu não quero que vocês se tornem idólatras como eles são. Essa é a única condição. Fora isso, se vocês cumprirem isso, eu vou abençoar vocês, vocês vão ter uma outra condição de vida, uma vida muito especial que eu estou preparando para vocês. Irmãos, eu fico pensando quanto Deus ama um povo como a gente, que não merece.
E ele está dizendo quais são as intenções dele. O que é que ele quer nos dar? Ele quer nos dar uma vida abençoada. Se a gente realmente resolver guardar no coração as suas palavras, né? Andar de forma justa, não seguir a multidão nas suas próprias interpretações e falas, mas a gente seguir a voz do Senhor e for justo, direito com os servos, com os empregados, com as pessoas mais necessitadas da terra. Se a gente também for uma pessoa que não se inclina para a cultura idólatra, a cultura dos povos pagãos, né? Essa cultura da impiedade, mas a gente for devoto ao Senhor, for aquele que cultua ao Senhor no tempo adequado, que pratica bem a vida justa e não for idólatra, a Bíblia está dizendo a intenção de Deus, o projeto de Deus para nós é nos dar uma vida abençoada, né? O que fere a nossa vida, o que destrói a nossa vida, é justamente quando a injustiça e a idolatria, e juntamente com a associação, né, que a gente faz com o paganismo ou com o estilo de vida pagão, onde a gente diz assim, não tem nada demais, aí faz um suborno, não tem nada demais, se eu não fizer, eu não vou conseguir que meu negócio prospere, aí abre uma oportunidade para o maligno, às vezes vai abrir um negócio e faz um trato, um acordo com um ímpio e é sócio do ímpio. Ou seja, a gente vai complicando a vida da gente achando que ela vai dar certo. Quando Deus está dizendo, olha, o caminho para a vida dar certo é vocês se aliarem a mim de forma incondicional, seguirem o que eu estou determinando para vocês. Eu vou fazer a vida de vocês dar certo, eu vou fazer a vida funcionar. Fico pensando aqui, né? Veja qual é o projeto de Deus. A gente ter um dia por semana, que seria o dia de descanso, onde a gente estaria santificando e abençoando as obras na presença do Senhor, tudo entregando a Deus. O projeto do Senhor é que a gente a cada 7 anos tivesse um ano que fosse separado para Deus, um ano onde a gente não estivesse trabalhando. Quer dizer, imagina que tipo de vida seria essa, onde a gente teria um ano de folga, durante de 7 em 7 anos a gente teria um ano de folga. Já pensou como seria bom, como seria saudável? Isso tudo é o plano de Deus, se a gente tivesse realmente um compromisso com a justiça e com a pessoa bendita dele, e a gente resolvesse na nossa própria vida, afazeres e tudo, servir ao Senhor. Essa é a perspectiva de Deus, né, para a nossa vida. E será que a gente tem como viver assim, vivendo no Brasil, ou vivendo debaixo de um governo ímpio, um governo que não ama a Deus? Bom, é claro que a gente não vai poder seguir exatamente as mesmas regras, mas a gente tem os princípios que são deixados aqui, e esses princípios então nos ajudam, né? Por exemplo, a gente não vai para Jerusalém para cultuar, nem o templo está lá, mas a gente tem hoje os nossos templos onde a gente vai cultuar. Então, o princípio do culto, né? A questão da associação com o ímpio, não vamos nos associar com o ímpio. Lá no Novo Testamento volta a falar sobre isso. Então tem um princípio aqui, a questão da justiça, a maledicência, né? A injúria, o falso testemunho, a gente não se envolver nessas coisas. Também a questão de ficar publicando notícias falsas, se envolver com causas de injustiça, não seguir no processo correto. Isso certamente traz implicações terríveis para a nossa estrutura de vida. E aqui está um princípio espiritual: viva da forma justa e Deus vai abençoar a sua casa, né? Deus vai abençoar, pode ter certeza. Ele vai quebrar as barreiras e vai derramar bênção sobre sua casa. O projeto de Deus é que a gente tenha essa vida
com os recursos necessários, a água, o pão, né? Isso é uma tradução dos recursos mínimos necessários, a gente ter tudo isso e nem sequer a enfermidade bater na nossa casa. Então, Deus quer realmente uma vida boa para nós, mas é nos termos dele, não pode ser nos nossos termos, né? Deus sabe quais são as condições que promovem uma vida boa, uma vida correta, uma vida que nos agrade. As condições ele vai dizer para nós. Então, a gente não pode seguir literalmente tudo que está aqui, mas a gente pode pegar os princípios. Os princípios já estão para nós revelados. Vamos viver, né? E aí você quer ter essa vida, né? Que tal a gente cuidar do nosso próprio terreno, né? Cuidar do nosso próprio coração, nossa casa, nossa família, e à medida que a gente vai cuidando disso, a gente vai tendo a nossa casa sarada, a nossa terra curada, a nossa vida abençoada, não é? Esse é o projeto de Deus, irmãos, pode ter certeza, é isso que Deus quer para nós. Deus abençoe muito sua vida. Tamo junto. Domingo, se Deus quiser, a gente vai estar junto também, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor. 8h30 e às 15 horas nós estamos juntos, se Deus permitir, né? Deus abençoe muito sua vida. Um ótimo final de semana. Um abração, irmãos.